do Josias falou algo que eu achei muito importante. Ele falou assim: esse depoimento de um general, né, o depoimento do general Freire Gomes, ele vale mais do que uma delação, né? E de certa maneira ele consolida aí a quantidade de provas necessárias para uma condenação de Bolsonaro. Como é que a senhora entende um depoimento? Por que esse peso desse depoimento desse general? Bom, essa é uma informação muito importante se nós formos pensar o contexto geral que o nosso país viveu com relação à institucionalidade nos últimos anos. Ou seja, significa dizer que um agente público, no exercício das suas atividades, comprova e atribui fé pública a informações que são muito importantes e que, inclusive, vão dar indícios de outros desdobramentos da condução e da gestão do executivo no nosso país. A importância de um depoimento como esse para a composição de qualquer estándar probatório é corroborar indícios e fatos que já haviam sido aventados e levantados, mas, sobretudo, dar nome, indicar, delinear melhor quais seriam os eventuais tipos penais, quais seriam as eventuais condutas praticadas e qual é o nexo causal, ou seja, qual é a linha mestra que indica os fatos apontados e a maneira com que eles se desenrolaram. Agora, ontem nós estávamos conversando aqui com o ex-ministro do Supremo, o Marco Aurélio Mello, e ele levantava pontos que o bolsonarismo sempre levanta, não é? Por exemplo, esse caso não deveria estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal porque não há, na visão dele, o Bolsonaro já não tem mandato, os réus do 8 de janeiro também não têm mandato, devia estar tudo na primeira instância. E ele acha que o Supremo exorbita ao manter este caso lá. A senhora já fez alguma reflexão sobre isso? Olha, Josias, eu acho que talvez essa seja a pergunta mais quente em relação a esse tema, né? Existe um conflito de competências sempre suscitado quando o assunto é referente tanto aos fatos do 8 de janeiro, quanto aos eventuais ilícitos praticados pelo ex-presidente. O que a gente precisa discutir, que, ao meu ver, é uma questão bastante importante de nós refletirmos nesse caso, é que trata-se de atos coordenados praticados com a finalidade de erosão democrática, com a finalidade de romper o pacto democrático, o pacto do Estado Democrático de Direito. E por isso, dada a especificidade dos temas, dada a condição, inclusive, de fatos que estão ligados, né, de fatos que são continuados, há necessidade de construção de uma linha de coordenação, de uma linha de julgamento, de uma linha de elaboração mais complexa, realizada dentro do âmbito do Supremo, justamente porque é esse órgão que tem a função precípua de resguardar a Constituição, o Pacto Constitucional. É importante pensar que a nossa corte mais alta do judiciário tem o condão, tem de sim avocar como obrigação primeira o resguardo da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito, da democracia, da dignidade humana e assim sucessivamente. Desse modo, é importante nós refletirmos que o Supremo ele não tem só a possibilidade, mas sim a prerrogativa, o condão e a obrigação de tratar dos assuntos que são constitucionais, dos assuntos que atingem diretamente as pedras de toque ou os direitos fundamentais que mantêm a estrutura do nosso Estado democrático de direito. Professora, bom dia, Leonardo Sakamoto aqui. Prazer em tê-la conosco. Com relação à questão da punição dos militares, porque há uma série de militares envolvidos, o próprio depoimento do Freire Gomes, né, lembra que há uma série de militares envolvidos nessa questão, alguns deles da ativa, inclusive, né? Como é que a senhora acha que vai ser o conflito se vai ter algum conflito de competência? Porque é claro que o Exército tem dito, não, vamos esperar o Supremo Tribunal Federal, mas se for pegar alguém da ativa, alguém importante,
nas Forças Armadas, a senhora acha que eles podem tentar puxar a história, tentar fazer um acordo com o Supremo para puxar a história para o Superior Tribunal Militar? Bom, Leonardo, sem dúvida nenhuma, a gente tem, como havíamos mencionado, inclusive no tópico anterior, diversas situações onde existem conflitos aparentes relacionados à vocação da competência direta para julgamento desses casos, e em alguns deles, inclusive, conflitos que são palpáveis, que são materiais. Sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da técnica, a resposta para a sua pergunta é sim. É possível que exista um debate muito direto e um debate bastante aprofundado sobre a questão, principalmente dos militares da ativa, né? Existe, portanto, ainda no Brasil, uma estrutura de justiça militar que delimita e, inclusive, limita a estrutura de julgamentos, a estrutura de averiguação de condutas de militares. Nesse sentido, sim, existe a possibilidade desse debate, existe, inclusive, uma necessidade de individualização, né, da análise dos casos, dos fatos suscitados ou atribuídos a cada um dos agentes, da maneira com que esses fatos foram eventualmente investigados ou serão, enfim, a apuração fática, a condução do estándar probatório. O que eu quero dizer com isso, de forma muito resumida, é que dentro desse importante depoimento, existem muitas camadas de análise e, especificamente do ponto de vista da técnica, vai ser necessário conduzir essa análise de uma forma mais individualizada para entender qual é a extensão e a dinâmica de avocação de competência de cada uma das condutas apontadas, de cada um dos agentes indicados, e assim sucessivamente. Doutora, tá, até para a gente encerrar, a palavra que mais aparece quando se fala, né, dessa questão toda envolvendo Bolsonaro, primeiro é a prisão de Bolsonaro, essa expectativa, até o presidente Lula falou ontem, e por outro lado, anistia, né, algo que está sendo até discutido no Senado brasileiro. A senhora acha que cabe uma anistia para esse caso de uma tentativa de golpe no país? Isso está sendo investigado no nosso país. A senhora enxerga essa possibilidade jurídica? Bom, do ponto de vista da condução jurídica dos fatos que foram desenhados ali no 8 de janeiro, me parece muito difícil a aplicação de uma anistia, justamente porque nós estamos falando de um ato lesivo à maior dinâmica institucional do nosso país. A gente está falando de atos lesivos à democracia, ao pacto democrático, ao Estado democrático de direito, de modo que a coisa ela tem que ser vista e julgada dentro dos ditames em que se apresentou, né? Existem composições probatórias, existem dinâmicas robustas que mostram, inclusive, que esses atos coordenados eles foram engendrados por uma cúpula de gestão, que eles foram coordenados, que houve toda uma dinâmica preparatória para que o 8 de janeiro acontecesse. Nesse sentido, do ponto de vista jurídico, o que se deve fazer é conduzir as instituições ou a institucionalidade para a sua função maior, que é a de investigação, processamento e julgamento dos fatos, né? O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, eles são direitos constitucionais também estruturados para que o judiciário, para que os órgãos da institucionalidade façam a devida condução de situações como essas. Ou seja, nesse sentido, do ponto de vista da lei, o que deve ocorrer é o devido processo legal, franqueado a todas as pessoas, né, acusadas, a todos os réus, o contraditório e a ampla defesa, ou seja, o direito de defender-se, o direito de ter sua conduta individualizada e analisada nos ditames da lei, mas, sem dúvida nenhuma, o Estado, a máquina, a institucionalidade deve funcionar. E a forma da institucionalidade funcionar é justamente através do devido julgamento, e, nesse caso, a meu ver, de forma muito específica, do ponto de vista da técnica, o instrumento da anistia não se enquadraria dentro da estrutura e do que é esperado enquanto ação com lisura e mais lídima do exercício da justiça pelo Estado.